Pronto, pronto. Então agora tá gravando. Então, nossa aula hoje, nossa roda, né? Não é uma aula. Então, deixa eu só explicar, porque eu vou gravar aqui pro Instagram também, tá, meninas? Para deixar pro universo. É, quero falar sobre a mente. É um assunto que eu gosto de estudar dentro do Vedanta, dentro do yoga. E por isso que eu sempre falo, né? Para a gente fazer essas rodas, porque durante a prática a gente não consegue acessar desse formato. A prática, ela trabalha uma coisa, o estudo trabalha outra, a meditação trabalha outra. Então, os três juntos são muito importantes. Cada um tem a sua função. Então, essa roda, ela é realmente a ideia da gente compartilhar esse conhecimento através do Vedanta, do yoga, para a gente conseguir observar dentro do tapete, fora do tapete, os nossos padrões mentais, tá? Então, essa é a intenção dessa aula. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o Vedanta, que ontem peguei meu caderno antigo quando eu comecei a estudar com o Jonas, e foi ótimo, porque tinha tanta coisa que ficou, né, muitos anos já, e aí eu falei, nossa, vai ser bom repassar isso. Então, o Vedanta, ele é o quê? Ele quer o que a gente é uma mudança do eu, através desse olhar para mim mesmo. Só que para a gente se olhar, a gente precisa limpar, tirar o véu da ignorância que não deixa a gente ver quem realmente a gente é. Por quê? Porque a gente se identifica com tudo que a mente fala. Então, a mente fala que eu estou ansiosa, aí eu falo que eu sou ansiosa. A mente fala que eu estou triste, aí eu vou e me sinto triste. E aí nisso eu vou vivendo em várias situações e eu vou achando que eu sou aquilo ali. E é por isso que a gente hoje, né, numa sociedade que a gente vive, tem tantas doenças mentais e também físicas, porque a doença física, ela começa primeiro na mente. Então, por isso que eu ando batendo muito, né, nesse yoga sendo, da gente trabalhar a mente, trabalhar o corpo, mas a gente precisa trabalhar a mente, a gente precisa estudar, fazer essas rodas, para a gente se fortalecer. Porque dentro da nossa mente a mente tem Chitta, tem Buddhi, Ahankara e Manas. Chitta, que é os vritris, né, os pensamentos. Aí tem o Budi, que é o intelecto. Como eu estou alimentando meu intelecto? O intelecto é o que vai me guiar, é o que vai trazer o discernimento, se é isso que é bom, se é isso que não é bom. Então, o conhecimento, ele ajuda você a trilhar o seu caminho. E a mente, ela fica nesse lugar que a gente não consegue ver e fica o tempo todo sendo manipulada, recebendo. Hoje a gente recebe do celular, nossos pais, né, as pessoas recebiam antes pelo rádio, depois pela televisão, agora é na palma da nossa mão. Então a gente está o tempo inteiro sendo estimulado e manipulado. E agora que a gente está tendo essa consciência, esse conhecimento, a gente pode separar esse eu. Peraí, o meu personagem sente medo, o meu personagem sente tristeza. Mas quem sou eu que vê um personagem sentindo tudo isso? Então, o Vedanta, ele vai revelando isso para a gente. Não só o Vedanta, né, através do yoga, essas escrituras. Então, o Vedanta são escrituras que trazem esse conhecimento. Então, é milenar, é um conhecimento que foi passando. Igual a Bíblia passa o conhecimento, o Vedanta é a mesma coisa, tá? Estou relacionando para ficar mais fácil. E aí, o que o Vedanta quer? Que a gente observe os nossos hábitos, os nossos vasanas. Quais são os hábitos que a gente que nos torna dependente e quais são os hábitos que a gente pode ir melhorando? Porque hoje eu vejo assim, a gente vive num mundo onde tudo tem muita distração. A distração, ela está alimentando o tempo inteiro o seu prazer. E o prazer está sendo alimentado por quem? Um relacionado com quem? Com o ego. O ego é aquele que busca o tempo inteiro estar em conforto, em prazer, e se ele não tiver desse jeito, para ele não funciona.
Então, ele está nessa busca, nessa doença de buscar fora algo que ele não vai achar. Porque aí ele vai comprar o celular, o iPhone 16, ele vai ficar feliz, no outro dia, se ele cair e quebrar, ele tá triste. E assim ele vai comprar um carro, vai passar 2 meses, o carro desatualizou, ele vai lá, vai ficar, entendeu? Essa busca do prazer em estar, em ter, em buscar, ela é incessante. A gente pode ter tudo que a gente quiser, mas não se a gente tem que observar o que esse hábito está te alimentando. Então, é esse lugar que a gente vai trilhando. E aí, o que a gente quer através do yoga e do Vedanta? A gente quer encontrar essa pessoa autêntica que existe dentro de nós. E essa pessoa autêntica, ela precisa acessar uma coisa que é muito importante, a nossa vulnerabilidade. Se a gente não acessar a nossa vulnerabilidade, a gente não saber quais são as nossas dores, a gente não consegue nem conversar com o outro. A verdade é essa. Porque se eu chego para conversar de coisas rasas com as pessoas, a gente vai manter aquela conversa e tudo bem. Agora, se eu já chego na pessoa e falo assim, ó, aqui dentro de mim hoje eu não tô me sentindo bem, que eu já tem tempo que eu tô sentindo isso, eu tô triste, tô com medo disso, aquilo, eu já desarmo. Peraí. Eu já desarmo quando acontece isso. Então, a gente, quando um entrega a sua dor e o outro entrega a sua dor, na hora a gente já se conecta, é fato. Hoje mesmo a gente fez a meditação das emoções, a gente entrou lá na caixinha das emoções, não foi? E aí a gente, lá nas emoções, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais, todo mundo sente as mesmas coisas. O que muda um do outro é a nossa história, mas as emoções são iguais. Então, quando eu exponho isso, eu falo sobre a minha vulnerabilidade, eu navego na minha vulnerabilidade, eu posso o quê? Acessar ela e sair dela. E aí eu posso conversar disso com outras pessoas sem ter vergonha, sem ter medo do que a pessoa vai julgar ou não de mim. Então, isso é um grande passo que a gente faz na nossa mente, porque a mente ela está encoberta de crença, de hábito, de padrões que ela recebeu. E agora a gente está fazendo o quê? A gente está limpando essa mente. A gente está limpando através da meditação, através da prática de postura, através do conhecimento. É isso que eu quero. E esses dias para trás eu escutei uma coisa que eu achei bem legal. Inclusive foi do Jonas mesmo. Como que vocês acham que é lá no mundo espiritual? Igual. Entendeu? Não tem. Se a gente está esperando para morrer e ser bom, não tá certo. Aqui tem que ser bom. Lá é a continuação disso aqui. Então, como que você quer estar lá? Entende? Então, qual tipo de hábito, de vassana que você está alimentando aqui? Para que você possa ter uma passagem. A gente não sabe como é que é o mundo espiritual, a gente imagina. Mas então, se eu posso aqui fazer o meu melhor, por que que eu não estou fazendo? Quais são as crenças, quais são os bloqueios, o que está me impedindo de ser essa pessoa autêntica, essa pessoa que sabe conversar sobre sentimentos sem ter medo do que os outros vão me julgar? É uma pessoa inteira. Sabe o que é uma pessoa inteira? Uma pessoa inteira é quando ela não tem, ela não se importa do que os outros estão pensando. E não é que ela vai fazer coisas que as outras pessoas vão achar estranho ou não. Não, ela está sendo ela. E quando a pessoa ela é ela encontra esse lugar de poder navegar dentro dela sem preocupar com o que os outros estão pensando, sabe? E isso é a real, porque se a gente ficar pensando o que os outros estão pensando, cada um está vivendo o seu processo. Se aquela pessoa está pensando no que eu está preocupado com a minha vida, na verdade ela está esquecendo de viver a vida dela. Então, ela que está perdendo a oportunidade de conhecer ela mesma. Se ela está cuidando da minha vida, do que eu estou fazendo, ela que está perdendo a oportunidade e tempo, que não volta. Então, isso é um pouco do Vedanta. E aí eu também relacionei dois mundos, né? O mundo material, que é esse que a gente vive, do conforto, da felicidade, do prazer. A gente quer o tempo inteiro estar sentindo isso. Se a gente não está sentindo isso, a gente está ansioso, está triste, está depressivo. E não é esse o caminho. A gente pode navegar em todos os sentimentos.
O mundo espiritual é qual? É aquele que você encontra a sua verdade, a verdade que existe dentro de você, de que você não precisa de tudo isso para ser feliz ou triste. Que na verdade não é eu ter dinheiro, status, é, é, autoridade que isso vai me deixar feliz. Eu estava escutando uma entrevista maravilhosa de um moço, depois eu até compartilho lá no grupo com vocês, que ele falou, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, é, ele estava falando sobre o presidente dos Estados Unidos, que o presidente dos Estados Unidos, ele é o típico, a típica pessoa que tem medo e se esconde atrás de tanta arma, sabe? Então, quando às vezes a pessoa ela precisa ter tanto véu para tampar que na verdade o que ela precisa ver que é o medo. E aí, para a gente acessar esse medo, às vezes a pessoa não pode expor a vulnerabilidade dela, então ele fica ali, então vamos nos armar para a gente não perder essa guerra. Então, é isso que a gente tem que olhar. Peraí, eu estou fingindo que estou bem ou eu estou bem? E o que é estar bem para sua mente? Tá bem é ter um carro bom, é ter uma casa boa, tudo bem, mas e se você não tiver tudo isso, você vai ficar triste o resto da sua vida? Entende? Então, assim, a gente tem que procurar estar bem, sem ficar naquela cobrança de que você tem, para estar bem, você precisa ter alguma coisa. Não, precisa estar bem dentro de você. E é aí que entra a meditação. É aí que entra os estados da mente que a gente estava conversando. A meditação, o que que ela quer fazer com a gente? Ela quer lapidar a nossa mente. Ela quer trabalhar a nossa mente para ela conseguir passar com qualquer dificuldade. Se eu ficar apertada esse mês, eu tô tranquilo, aqui dentro da minha mente eu tô bem. Se eu bater o carro, eu vou ficar bem, entendeu? É aquele estado que você, não importa se seu carro tá quebrado ou se seu carro tá funcionando, não importa. Tem Uber, você pega um Uber. É aquela mente que, em vez dela criar o problema, ela soluciona o problema. Isso é uma mente meditativa, que usa a capacidade da mente para ganhar e resolver problema. E não fica só criando problema. Uma mente doente é aquela que fica o tempo todo criando problema. Isso é uma mente adoecida. E aí, essa pessoa, ela está viciada, ela tem um vassana, um hábito de sofrer. E é isso que a nossa população está vivendo. A fonte está errada. A fonte não é sofrimento, mas como nós recebemos isso, a gente está vibrando nisso. E agora a gente está tendo conhecimento de falar: não, 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 não quero mais vibrar nisso. Eu preciso e eu quero vibrar em outra fonte. Porque se existe, a gente sente energia, a gente sabe, igual Wi-Fi, né? O Wi-Fi está onde? A nuvem, que a gente guarda as coisas na nuvem. Energia, mesma coisa. Então, se a gente acredita que sentimentos e pensamentos são energia, que tipo de energia que eu quero para mim? A de sofrimento? De causar problema? Ou eu quero a energia de, não, peraí, veio um problema. Então peraí, deixa eu meditar aqui, como que eu posso resolver? Tô com uma dor, vou meditar nessa dor. Por que que essa dor? Conversa com o seu corpo. A meditação é isso, é uma conversa, é um diálogo. Você está treinando a sua mente para conversar com você mesmo, para conversar com Deus. Ela é um instrumento que te liga para o mundo material ao mundo espiritual. Só que a gente não foi ensinado isso, então é muito difícil a gente entender quem é a mente. A verdade é essa. Então, por isso que é tão difícil a gente falar assim: hoje eu meditei meia hora. Pensa, a gente tem 24 horas no nosso dia. Se a gente medita 30 minutos, 30 é muito pouco. E já resolve a vida, não já? Hein, Iris, eu sei que já está meditando há muito tempo. Meia hora já não resolve a vida? Então, a gente fica ali dentro e tem hora que a gente quer ficar até mais tempo ali, depois que a gente aprende a meditar. Então, a gente escolher uma vida espiritual dentro da matéria é algo que exige sair do padrão, sair da caixinha, entendeu? E começar a trilhar um outro caminho. E esse caminho não é para fora, esse caminho é para dentro, tá? Oi, amiga.
Então, a gente precisa de quê nesse caminho? Maturidade. A gente precisa adultecer. A verdade é essa. A gente precisa olhar para o nosso lado e parar de culpar o coleguinha, parar de culpar o governo, parar de culpar o síndico, parar de culpar o fulano de tal, entendeu? E olhar para si e falar assim: peraí, o que está rolando aqui dentro que eu estou colocando a culpa no coleguinha? Se eu nem eu estou entendendo o que está acontecendo, estou pondo culpa no outro. Então, a maturidade faz muito, é assim, é um passo grande para o autoconhecimento, porque você para pensar, e aí na meditação você não vai ficar meditando pensando, nossa senhora, o que que eu tenho que fazer aqui? Não, 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 não. A meditação é para quê? É para resolver. O que que eu quero resolver dentro de mim hoje? É isso. Meditação é assim que funciona. É um remédio. Toda vez que eu vou meditar, tem vezes que eu fico até um tempo sem meditar porque eu não estou precisando conversar. Não é que eu não estou precisando. Não. Ué, pode ser, amor tá desligado. Eita. Não, ninguém. Tem três. Tá sem áudio, tá mesmo. Olha lá, o povo tá falando. Peraí, vou colocar. Eu estava ouvindo. É, mas é porque eu tô tentando, eu tô fazendo uma live pro Instagram, mas não funcionou. Ah, Ah, e agora? Não vai dar, não. Eu também ouvi tudo. É, ainda bem que vocês são do grupo, né? A roda de conversa. Ah, que pena. Não sei o que que tá acontecendo. Olha que dó. entendi. Você estava tá no Instagram também. É, tá, mas eu tô achando que não vai funcionar. Deixa eu tirar o microfone e aí vamos ver se vai funcionar agora. Ah, o sol estava me ligando, deve ser para isso, então, né? É, deve ser. Vê se vai funcionar o microfone aí, alguém que tá na live aí para me falar. Ah, Ah, não eu vai tocar, agora eu vou ter que, mas tá tudo bem. A gente continua, vamos lá. Vamos deixar a peteca cair, não. Então, ó, vou só continuando. Então, a gente está viciado em dor. Uma mente viciada em dor é uma mente que não está madura. Pronto. Então, se a gente está, ok, funcionando agora, tia Giovana, valeu. Obrigada. Não sei o que aconteceu. Acho que o microfone pifou de vez. É, e a gente não quer isso, a gente quer o quê? Quando a gente entende que o caminho do autoconhecimento é esse lugar de olhar para si e não olhar para si nem com julgamento, sabe? É olhar para si e encontrar a beleza até nas suas dores, sabe? Foi o que a gente meditou hoje. A gente foi naquele lugar onde a gente encontrou onde a nossa dor, o nosso sentimento que a gente visita de vez em quando, e a gente entendeu que aquele sentimento até ruim, ele fez a gente chegar onde a gente está hoje. Então, não tem como ele estar, não, ele ser ruim, todo de ruim. Tudo que aconteceu na sua vida fez você chegar até hoje aqui, com conhecimento. Então, a gente precisa ressignificar essa dor, porque senão a gente fica o quê? O resto da nossa vida falando, ah, mas eu sou assim porque minha mãe fazia assim comigo. A minha mãe? Não, minha mãe foi, entendeu? Ah, eu sou assim. Tudo bem, sua mãe fez isso com você, mas e agora? Você conseguiu mudar? Consegui, porque a sua história não muda. E aí é isso que você tem que conversar com a sua mente, ó, mente. Eu entendo, a gente viveu isso, mas agora é outra coisa. Até porque a memória não existe mais. Vocês concordam comigo? Não existe mais nada. O ontem não existe mais, acabou, nunca mais. Nada que a gente viveu existe mais. Nada, acabou. A gente só existe agora. Então a gente fica nutrindo a mente de algo que nem existe mais. E a mente ela é tão traiçoeira e boicota que ela consegue acreditar em algo que não é verdade e ela conta aquela verdade para ela e vive naquela ilusão. E aí depois ela fica contando aquela história várias vezes para ela mesma e ela acredita naquela história, e ela vai acreditando naquela história, ela vai virando vítima daquela história, ela vai alimentando aquela história. E isso vai te tornando cada vez mais dependente dessa memória e você vai deixando de viver o quê? O presente. O presente. E você vai sempre voltando para o passado. E aí vai vivendo desse passado que não existe mais. Uma mente doente, que está presa. Ela precisa entender que aquele passado ficou. Como?
Esforço, precisa de esforço, precisa de conhecimento, precisa de prática, precisa de meditação, terapia. Cada mente é uma, cada história é uma. Então vamos lá, ó, tem dois tipos de sofrimento. O sofrimento que é por trauma infantil. Então a gente tem, todos nós temos um trauma, tá? Então não existe uma criança que não tenha trauma, por quê? Porque ela quer receber amor de um jeito e ela recebe de outro. Então esse amor fica distorcido na cabecinha dela, entendeu? E só que até isso Deus é perfeito. Porque você não vai receber do jeito que você quer, você vai receber do jeito que você precisa viver a sua história aqui, entendeu? Então, assim, ah, mas podia ter sido diferente, minha mãe podia ter sido diferente. Não, sua mãe, a sua história era essa. E depois que a gente entende isso, é tão libertador, porque, ué, se é a minha história, o que que eu tô querendo mudar uma história que nem existe? Então, é a gente entregar, sabe? E o sofrimento de hábitos destrutivos, que são. O que que são hábitos destrutivos? Qualquer coisa pode ser um hábito destrutivo, desde que você tenha excesso. Então, se eu trabalho muito, pode ser um hábito destrutivo. Se eu pratico muito, pode ser um hábito destrutivo. Se eu fico só em meditação 4 horas do meu dia, tem gente que fica. A meditação ela é maravilhosa. Tem hora que você quer ficar tanto lá que você nem quer voltar para cá, porque você volta para cá, você tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que cuidar da casa, tem que isso. Agora você ficar sentado lá naquele lugar lá dentro de você é maravilhoso demais. Agora volta para a realidade, entende? Então tudo pode tornar algo que não te faça bem. Só que a gente tem que colocar, entender o que que não faz bem para mim, né? Então, o que que eu tô exagerando? É na comida? É no exercício físico? É no trabalho? Sabe? Assim, é um navegar, né? É um processo eterno de descobrir. E assim, eu penso que não é que tem coisas erradas que a gente está fazendo, mas a gente sabe onde a gente quais são as nossas fugas. A gente sabe. Dentro de nós a gente sabe. Quando eu tô triste, eu quero comer mais doce. Quando eu tô ansiosa, eu fico com o dedo na boca. Sabe, assim, fugas que você tem que começar a perceber os gatilhos para você não entrar nesse sofrimento diário. Então, esses são os dois tipos de sofrimento, tá? Da mente. E aí, eu já vou ir finalizando para a gente abrir a roda para encerrar aqui a live. E a meditação, ela vem para ajudar essas dores. Como? Para aliviar? Não, para limpar. E aí, com o tempo, ela vai aliviando, mas não significa que vai ser assim, nossa, saí bem. Não, o caminho não é linear. O caminho não é para cima. O caminho do autoconhecimento é um espiral. Tem hora que você está lá em cima, tem hora que às vezes dá uma baixada. A gente não é melhor nem pior do que ninguém. A verdade é essa, porque se você quer ser melhor ou pior que alguém, é o ego. Agora, o caminho que a gente está procurando é esse lugar que a gente não está competindo, que se a gente está, nossa, aprendi mais, ou, não é esse o lugar, sabe? Então, eu tenho que encontrar esse caminho do meio e trilhar nele. É isso que eu tenho que fazer. E é isso que a meditação quer. A maturidade, o amor por si mesmo, é um processo de libertação e não de evolução. Ó, isso é bem legal, hein, essa frase. Eu não estou aqui para evoluir, eu estou aqui para me libertar de tantas amarras da minha mente. Sabe? Eu estou aqui, só isso que eu quero da minha vida, eu não quero mais nada. Se eu sair desse planeta sofrendo menos, eu já estou feliz. É para isso que eu vim. Sabe? E se eu puder fazer você te inspirar a ser assim, também, entendeu? Porque já tem muita coisa acontecendo, muita gente sofrendo, muita gente viciada em sofrer, e às vezes a gente está feliz no meio disso tudo, a gente fica se sentindo até culpado, pensando, tô feliz. Não, mas a sua felicidade é importante, sabia? Porque se você não estiver feliz, é o que eu falo, a gente é tipo rede de luz. Se um poste está aceso, eu vou querer acender o outro poste e não apagar. Então, eu quero que você seja luz, encontre a sua luz. Quanto mais luz acesa, mais a gente
eleva a energia do planeta. Agora, quanto mais luz apagada, vivendo no sofrimento, porque todo mundo está sofrendo, porque fulano, ciclano, não vai ajudar o meu sofrimento. A verdade é essa, sabe? Então, esse é o processo da meditação, é libertar a sua mente desse tanto de vassana, desse tanto de tendência, de crença. Descobrir que tudo é amor, né? Então, até as dores são amor, até os sentimentos ruins é amor. Na verdade, amor, eu descobri que amor nem é sentimento. Amor é tudo. Amor é tudo. Porque se a gente achar que amor é um sentimento separado da tristeza, eu não vou entender o que que é a tristeza, eu vou ficar com medo da tristeza. Então, se eu entender que a tristeza também é amor, e ela quer me mostrar alguma coisa, ela quer me ensinar alguma coisa, eu não vou ter medo de entrar na tristeza, na ansiedade, na angústia. Eu preciso navegar nesses sentimentos, porque é eles que vão me fazer ensinar, aprender. Agora, a gente está tão doente que a gente está. Se a gente não está no prazer, a gente está procurando prazer. E se a gente não está sentindo prazer, a gente está ansioso, triste, depressivo. Entendeu? Desequilibrou. Tá sim, a galera. Nós estamos vivendo num país que é o quinto país mais ansioso do mundo. Tá? Sabe assim, não tá normal. A gente tá tentando ser normal, mas não tá. Entende? Então, tá precisando, a gente tá precisando cuidar da nossa mente. A verdade é essa, mais do que de qualquer coisa no mundo, mais do que o corpo até. Eu acho que a gente começa pelo corpo. E aí vai chegando uma hora que você vai falando, precisa entrar, precisa entrar, precisa entrar. E aí vai lapidando, é um chamado mesmo. O corpo você falando, ó, tô cuidando, tô me alimentando melhor, meu corpo tá sentindo. Ah, então se eu cuidar melhor da minha mente também vai ficar boa. É fato. Não tem como, não tem separação. O que eu quero da minha espiritualidade? Isso é bem legal, a gente pode fazer uma meditação pensando nisso, da próxima aula. O que eu quero da minha espiritualidade? Olha que frase importante. O que eu espero da minha espiritualidade? O que eu quero com ela? Não é de religião, é dos meus guias, o que eu estou buscando, sabe? Eu me sinto guiada ou eu não acredito que tem alguém me guiando, sabe? Então, é a gente entender. Eu escutei também esses dias o Jonas falando. é, a gente está aqui trabalhando a gente está achando que a gente está trabalhando para a espiritualidade, mas na verdade a espiritualidade que trabalha para a gente o tempo inteiro. A espiritualidade não dorme, não descansa, nada. Ela está o tempo inteiro cuidando de tudo para dar tudo certo, entendeu? Então a gente tá sempre em conexão com a espiritualidade, acreditando mesmo. Então é isso, eu vou encerrar a live para a gente abrir para conversa. Essa live que ficou metade com voz, metade sem voz. Ah, nem ninguém merece, mas é isso, né? Essas modernidades que a gente ainda não. Eu quero só comentar mais uma coisa que eu achei bem linda também, que eu escrevi lá no meu caderno. É, a gente só vive em dor quando a gente não tem maturidade. Então, por isso a gente está aqui, buscando a maturidade, buscando amadurecer, buscando conhecimento. É, Se você ainda não entendeu o que você veio fazer aqui, aí a meditação entra, para você entender o que você veio fazer aqui. E o yoga, achei bem bonita essa frase. O yoga, ele é um professor. O yoga, não eu como yoga. Eu sou um canal de yoga, mas eu não sou um yoga. Yoga é como se fosse uma entidade, né? Um conhecimento que vai passando. E essas mentes, elas vão se conectando. Então, se a gente está aqui junto, é porque. Ó, alguém mandou aqui que o Brasil é o país. O Saulo mandou, na verdade, que o Brasil é o primeiro país mais ansioso do mundo. Meu Deus, ainda bem que a gente está aqui. A verdade é essa, cuidando da nossa mente. Então, a gente tem que aproveitar que as nossas mentes estão juntas buscando a mesma coisa. E quanto mais mente buscando a mesma coisa, mais a gente cresce. Não, mais a gente se liberta. É isso que a gente quer. Então é isso. Vou encerrar essa live. Boa noite. Vou abrir aqui para a roda de conversa dos alunos. Um beijo e até mais. Nem sei se eu vou compartilhar essa não.
E aí, vamos abrir para a gente conversar. E Rafa, fiquei feliz que você veio. Agora pode abrir o microfone, tirar a roupa, que eu tô no calorão. 3 muda de roupa aqui. Ai, amiga, ótimo. Olha aqui, gravando o trem, tá tudo errado. Meu Deus do céu. Vai Não entender. seria tão engraçada demais. Gente, não tô entendendo nada. É porque a bichinha aqui, a minha menininha, pega para brincar e deve ter acontecido alguma coisa. E aí, Liginha, minha sogra, vamos lá, vamos conversar. Vamos abrir Vamos, eu tenho de uma falar. dúvida. Hã? Eu tenho uma dúvida, um Pode falar? questionamento. Que teve um momento que você falou que a gente tem essa mania, né, de às vezes sempre colocar a culpa no outro, né? Como dizia Uhum. o Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu tiver. E aí a gente sempre vai para aquele lugar, né? Ai, porque meu pai fez isso, minha mãe era assim comigo, e aí tal, e o trauma. E aí, como é que a gente fica colocando isso, sendo que isso já aconteceu, já passou, então nem existe hoje, não é? Mas É. aí, como é que a gente explica? Porque os traumas, eles ficam mesmo, né? E aí a Uhum. gente sempre tem que encontrar formas de tratar, de olhar para os traumas com carinho, porque eles estão ali, Não. fica no corpo, fica na nossa energia, fica na nossa memória celular. Uhum. E aí, às vezes, não tem como é só a gente pensar no presente, mas sem trabalhar esses traumas que ficaram na gente, que fica na célula. E fica, não tem jeito, fica. É igual eu tô falando. Não é a gente, não tem como a gente fingir que esse trauma não existe. Ele existe, mas ele te fez chegar onde você está. Então, Hum, é sobre a gente olhar, olhar o trauma com outros olhos. E hum, não, aquela vez eu te mandei a mensagem, quando a gente se encontrou lá no Açaí, você falou, não, eu trabalho com o Fábio do meu lado, faço, né, tudo com o Fábio. E aí hum, eu lembro de sair de lá e falar, não, minha mãe fazia tudo comigo. E aí você falou assim, eu não tô tendo tempo para brincar com o Fábio. E realmente não tem. hum, Tem 1000 coisas para fazer. Não é porque você não quer, é porque não tem. hum, Então, eu lembro que eu culpava muito a minha mãe de não brincar comigo. Nossa, minha mãe nem brincou. Mas a minha mãe fazia todo o resto. Todo o resto. hum, Entendeu? E a mesma coisa você, e a mesma coisa. Então aí eu pensei, olha, na verdade, ela fez todo o resto. Ela só não hum. brincou, mas o resto tudo ela fez. Além de brincar, ela fez tudo. Entendeu? Então, Hum, a gente quer uma coisa, só que a gente recebe outra. E aí, o que a gente recebeu, porque a mente é assim, ela quer o que ela não tem, ela quer o que ela não tem. Pronto. Então, se sua mãe tivesse brincado com você e não tivesse lavado suas roupas, não tivesse feito comida, ah, mas a minha mãe não fez comida para mim, entendeu? Ela ia hum, procurar uma coisa para ela ficar infeliz e ficar viciada nisso. É só isso que a gente tem que entender, um padrão da mente. Não tem nada errado com a sua mente, não tem nada errado com o seu trauma, só que ela tem um padrão vicioso de ficar lembrando e buscando viver naquilo, entendi, faz sentido. O entendeu? negócio é a mente que busca aquilo, né? Não é a gente ter vivido o trauma ou outro trauma ou não, né? Mas é a Não, mente ficar sempre buscando aquilo e buscando. usando aquilo de justificativa. E não é que não seja uma justificativa, é uma justificativa, é real, foi real o Hum, trauma. Mas se você não ressignificar ele, você vai ficar o resto da vida se justificando em cima dele e se vitimizando. Eu já vivi isso, fiquei muitos anos colocando culpa na minha mãe, que minha mãe não fazia isso pra mim, não gostava disso, entendeu? Eu já nem gosto mais de contar dessa história, porque eu já cansei, até minha mente já cansou dessa história, entendeu? É, porque tantos anos contando a mesma história que a gente cansa. Fala, não, nem agora. Qual que é agora que eu tô contando agora? Né? Porque ela vai fazendo isso. E ela é tão doidamente que é assim. Aí, por exemplo, a gente perde uma pessoa que a gente ama ou a gente separa do marido. Aí, esses dias para trás, um amigo veio falar comigo. Tava feliz da vida que tinha separado. Aí, agora ele me mandou mensagem. Nossa, um sofrimento. Eu falei, por quê? Ah, porque ela era boa demais. Eu falei, gente, mas você terminou com ela justamente porque você não estava aguentando mais. Só que aí, o que aconteceu? Terminou. Passou um tempo, a mente lembra só do que é bom. exatamente. Esquece o que é ruim. Entendeu?
Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Será que até um certo ponto é real o trauma, mas até um certo ponto ela também acreditou numa historinha que ela conta. Você Nossa, tem entendeu? muita história contada. Muita história, minha sogra. Nossa, De uma memória que não existe, mas que está viva. Olha que doideira. O Jonas, ele falou uma vez que eu achei muito bom ele ter falado isso, que faz toda a diferença. Paramparar. Paramparar é um método, é uma forma que eu passo o conhecimento. Então, o que que a gente recebeu? A gente recebeu o sofrimento. A gente recebeu o sofrimento. Nossos pais não tinham noção nenhuma. Até hoje, é raro a gente conversar com alguém e falar, nossa, eu sinto raiva. Meus pais não sabem o que é sentir raiva, tristeza. Não querem sentir isso, né? E tá tudo bem, também acho que nem é a hora mais de sentir isso, porque é tanto, né? Tanta coisa que não deixa enxergar. E aí a gente recebeu esse tanto de coisa. E agora a gente está. Eu não sei se vocês já leram o mito da verdade, o mito do normal, do Gabor. Você já leu? Você leu? Não. Maína. Ele é bom não. uma parte, outra parte é chata e depois tem que ir para o final. Ele fala que o trauma ele é transacional. Você vai passando de geração por geração. Meu professor falou a Uhum. mesma coisa. Por quê? Porque se a gente não se conhecer, a gente vai passando sofrimento. E aí a gente vai vivendo nisso. Então, na verdade, esse sofrimento nem é só seu esse trauma já veio da sua mãe, que já veio do seu pai, que está passando para você. Por isso que essas constelações são importantes, por isso que terapia é importante, porque ela vai limpando essa carga, entendeu? Que não tem como a gente mudar, mas ela existe. Então, a gente está aqui meditando para isso, para limpar essa mente. Não tem como limpar seu trauma, não tem como limpar o trauma, não tem como. A gente, a maioria aqui, graças a Deus, a gente nem abusada foi. Agora imagina pessoas que foram abusadas, não tem como. É um trauma pro resto da vida, né? Então, essas pessoas, elas têm que ressignificar aquilo lá, senão elas vão ficar o resto da vida doente. Então, e lá ele fala também nesse livro, né? Ele fala das pessoas que foram na guerra. Tem pessoas que foram na guerra e ficaram o resto da vida perturbado, mas tem pessoas que foram para a guerra e voltaram e conseguiram refazer tudo isso. Porque mudou a história? Não, não mudou a história. É a gente que muda. É, é a gente que muda como eu vejo a minha história, Sim. entendeu? Então é Uhum. esse lugar que a gente precisa encontrar dentro de nós. E a meditação é isso que a gente vai acessando cada dia mais. Eu tô indo devagar nas meditações, porque, querendo ou não, tem hora que a gente entra numa meditação que é tão profunda que mexe mesmo, fica com vontade de chorar o dia todo, sabe? Assim, sentimento, vai Uhum. esvaziando. Porque a meditação é para ser profundo, não é para ser raso, né? Então, esse lugar da gente acessar nossas dores tem que ser forte, tem que ser forte. E não pode ter. E tem que. Exige esforço, sabe? Exige a gente querer acordar às 6 horas da manhã para praticar uma prática que faz a gente bem. É isso. E não é que faz bem pro meu corpo, eu vou ficar com o corpo bonito, eu vou ficar. Não, não é. Não é essa a proposta. É para cuidar de uma coisa mais sutil. É bem sutil, sabe? Porque se for para ficar com o corpo bonito, a gente vai para academia, a gente faz mil as outras atividades, porque ali não é o lugar. A gente vai ficar com um corpo flexível. Essa é a minha proposta do Yoga Sendo. Eu quero uma flexibilidade saudável, só isso. Mobilidade, é isso que eu quero com o Yoga Sendo. Mas não quero mais aquela flexibilidade que a gente tem que fazer muito para aquilo ali acontecer, até se machucar, de tanto que a gente quer alguma coisa. E nenhum lugar isso é saudável. Nem no yoga, nem em nenhum lugar isso é saudável, sabe? Que a gente tenha que colocar o nosso corpo no limite para provar alguma coisa. Não acho que isso é saudável, sabe? Não tô falando de vocês, de ninguém, não. Tô falando que o ego, às vezes, ele entra nessa loucura, sabe? De querer provar alguma coisa.
São vários processos, a gente tem que se conhecer para entender e ver o que que precisa mudar aí dentro, sabe? E a meditação, e aí deixa eu entrar agora nos três estados da mente, não sei se vai dar tempo, mas eu vou falar quais são os três estados da mente. Acordado, dormindo e meditando. Esses são os três estados da mente. O acordado é esse que a gente está aqui vivendo a 3D, a matéria. O dormindo, eu achei esse estado dormindo tão legal, na verdade, depois que eu entendi ele. Quando a gente dorme, o sonho também é real. Só que ele é Uhum. real naquela dimensão. O sonho é daquele jeito. Entendeu? Tudo que você vive lá no sonho é aquele mundo que você vive no sonho. Tudo atrapalhado, não faz sentido com nada, entendeu? São raríssimos sonhos de premonição, raríssimos. Se a gente tem um por ano é muito. E mesmo assim, você tem que estar com a mente muito lapidada para você entender, tá? Então, assim, é raro. O sonho, ele pode te dar algumas coisas, mas na verdade, tanto é que a gente acorda de sonho, é ou não é? A gente acorda parecendo que sentiu, não é? Às vezes, quando alguém morre, parece que a gente sentiu que a gente acorda triste. É ou não é? Então, Sim. o sonho é um estado da mente, um estado real, só que naquele mundo lá. É aquele mundo que vive o sonho, que não tem tempo, tem dia que você tá criança, tem dia que você tá adulto, tem dia que você tá pulando o pé, tem dia que você tá voando, tem dia que você tá acordando, Tá entendeu? voando. É, então, esse é o estado da mente que está, porque pensa para você ver, se a gente dorme 8, 10 horas por dia, onde que você tá? Um outro Deitado na plano. cama? Ai, sumiu. Tô aqui. Então, e o estado acordado é esse, o estado de sono é quando a gente está dormindo e fica naquele lugar onde que a gente não sabe onde é, que parece que não é real, mas é real naquele estado. E o nosso corpo mesmo nunca dormiu. A verdade é essa, tudo está funcionando o tempo todo, todos os órgãos estão funcionando. Então, assim, na verdade, você só mudou de estado. E por Uhum. isso que a meditação é tão importante, porque a meditação, ela é nem o estado acordado, nem o estado dormindo. Então, onde eu estou? Onde eu quero chegar com a meditação? Eu quero encontrar essa paz que existe dentro de mim. Esse lugar onde eu não estou nem vivendo no meu sonho, que é aquela coisa louca, e nem vivendo na matéria, que é essa coisa mais louca ainda. Então, se eu não estou nem na matéria, nem no sono, a meditação é onde eu estou mais contato com Deus, com o divino, com a pureza, com a plenitude, com tudo que a gente veio ser, que a gente é, na verdade. Entendeu? Então, assim, o dia que eu entendi que a meditação era isso, eu falei, não, nunca mais dá para ficar sem meditação. Não medito todo dia, não dou conta de meditar todo dia, por conta de várias coisas. Mas 5 minutos eu fico aqui em silêncio, comigo mesmo. É um hábito que eu criei. Só de ficar 5 minutos, a gente organiza a mente, a gente já sai ali para. Ah, tá, então tá. Então tem que escrever isso, tem que fazer aquilo, sabe? Então, a gente. Por isso que eu tô pegando muito na meditação, porque esse estado da meditação é uma capacidade de todas as mentes. É assim, você tem perna, não tem? Perna é para quê? Andar. Andar. Braço, para mexer, pegar a mão. A mente é para quê? Pensar, meditar. É uma capacidade, é uma habilidade de todas as mentes. Todo mundo que tem mente consegue meditar. Ah, não consigo meditar. Não, você não está treinando. É só É isso. uma coisa que o Jonas falou que me deixou tranquila foi que eu achava que eu não podia pensar, né? Uhum. Que na hora de meditar, aí ele foi e falou assim, não, não tem jeito. É só você manda embora e firma ali, fica ali, daqui a pouco vai vir outro. Você manda ele embora de Isso. novo. E Isso. assim eu comecei, porque eu achava que não tinha jeito, que eu falei, gente, eu não dou conta, não. E hoje já é mais tranquilo, não fica naquela cobrança de ficar, achar que eu estava pensando demais. Então, Ah, é, isso. aí é mais tranquilo agora. É, porque a mente é barulhenta.
Tem dia que ela vai falar um monte de coisa, nossa, tem que fazer isso, você fala, nossa senhora, mas espera aí, agora eu tô Depois, meditando. depois. Depois. Peraí, agora eu contei, eu falo brincando, mas a verdade é essa, minha sogra sabe. Quando eu comecei a meditar mesmo, né, Liginha? A mãe, não sei se ela sabe dessa história. Eu sentava para meditar, me dava vontade de fazer cocô. Era assim, eu sentava para Ah, meditar. Aí eu falava, não, não é possível. E eu sou daquela pessoa que não consegue controlar o cocô, entendeu? Se o cocô vier, eu tenho que sair para correndo para ir fazer no banheiro. E aí, eu comecei a conversar com o meu cocô, falando, não, agora a gente vai meditar. E aí ficava aquele trem na minha barriga, assim, ó. Sabe? Meu Deus do céu, vou fazer aqui, né? Eu falava, não. Anteontem foi a mesma coisa. Eu falei, não, vou sentar, vou meditar. Aí eu falei, nossa, não posso entrar, senão eu vou acordar os meninos, aí eu não vou nem meditar, né? Aí já foi me dando mais nervoso ainda. Aí eu ah, falei, ah. é, porque a gente sabe, né, que tem filho, pode nem fazer um barulhinho depois que dorme, o cara vai acordar. E aí eu comecei a conversar. E agora eu consigo conversar com o meu corpo, falar, na hora que eu tô fazendo com vontade de fazer cocô, eu falo, não, agora nós estamos meditando. Não tem jeito. E nisso a gente faz isso com tudo. Só que uma coisa que a gente tem que entender muito, assim, a gente que tá aí na internet fazendo acontecer, né? Pensa para você ver. Se a nossa mente, vocês estão meditando, eu tô guiando vocês toda terça e quinta na meditação, certo? O tanto que é bom quando alguém guia minha mente, é ou não é? A mente vai É. tranquila. Você pensa assim, se você vai pensar em três coisas, é muita coisa. É ou não é? Uhum. Agora você pensa o tanto que essa galera manipula a gente através do celular. De tudo. De tudo. Entendeu? Tá tudo manipulando a gente o tempo inteiro. Você vai num shopping, esses dias para trás eu fui, eu fiquei impressionada. A pipoca na nossa época era pipoca com sal. Hoje em dia é pipoca. Aí depois melhorou com pipoca com manteiga. Hoje em dia é pipoca com paçoca. Gente, não tem mais nada nessa vida, não tem mais jeito. Na verdade é essa. Tem calda de fine. Na nossa época, era aquelas caldas de caramelo. Ruim que dói, mas a gente colocava. Calda de fine, acabou, fudeu. Calda de fine. Não tem mais o que fazer com a gente. O que que é fine? Aquelas balinhas, minha sogra, aquelas balinhas que os meninos são viciados, Ah, que não pode dar nenhuma daquilo que reza a vida, sei. eles vão querer. Então, assim, olha como a gente é manipulado o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. E se a gente não saber o que a gente quer mesmo, peraí, tô ali comigo, 25 minutos, meia hora, deixa eu entender o que que eu quero. O que eu quero de mim hoje, como eu posso agir hoje. E não significa que você vai ser a melhor pessoa do mundo, não é. Já para trás eu saí da meditação, a minha me irritou, já fiquei nervosa com ela. Falei, gente, eu acabei de meditar, tô querendo matar essa menina. Entendeu? Mas a gente começa a se cobrar, a falar, peraí, eu tô ali para cuidar dessa parte minha. Eu não posso ficar estourando com a pessoa que não tem nada a ver. A raiva é minha, não é dela. A raiva é minha. Eu tenho que saber o que fazer com essa raiva. E não ela. E não descontar nela. Não é certo. Entende? Então, agora, a gente que é mãe, meninos, eu tô muito nessa. Eu descobri que eu não tinha raiva, eu engoli a minha raiva. A minha raiva sempre foi engolida. Eu nunca expressei raiva. Não sei. Não sei expressar raiva. Nem até hoje eu não sei expressar raiva. E aí, agora, o que que eu tô fazendo? Eu falo. Porque antes eu não falava. Hoje mesmo o Otto fez alguma coisa, você tem que fazer um pão pra mim. Eu falo, não, não tenho que fazer um pão pra você. Se você quiser, você faz. Agora eu não posso fazer. Então, eu falei para ele assim, desse jeito que tá falando comigo, você tá me deixando com raiva. E é bom falar, porque aí ele percebe que eu tô com raiva, mas eu não falei, não briguei, não xinguei, não gritei, só falei, ó, tu desse jeito que você tá falando comigo, você tá me deixando com raiva. E pronto, entendeu? Porque aí ele vai entender, nossa, é mesmo, eu também sinto raiva. Porque senão nem ele vai saber porque foi essa a nossa doença, né? A gente não sabe o que que a gente sente. Hum. E quando a Mais gente fácil do que só ficar é você falar, eu estou ficando com raiva. é, é, É é, mais, é mais lúdico ainda, né? É mais direto. Mais direto, fala um sentimento, deixa sua filha entender que você tem raiva, que você tá triste. Porque aí ela vai entender que ela também pode ficar triste, e quando ela ficar triste, é assim que é ficar triste? Então, tudo bem ficar triste. Entendeu? Porque aí a gente vai criando crianças conectadas com o sentimento deles.
E não com medo de ficar com raiva, com medo de ficar triste. Porque nós, meninas, mulheres, a gente já conversou isso no Sagrado Feminino lá em Barra Grande. Nós, mulheres, a gente não podia sentir raiva. Lembra disso? A gente era doida. Lembra? Se a gente ficasse com raiva, é doida. Foi ou não foi? A vida inteira. Ah lá, tá doida. Doida não é raiva, Tá. isso se chama raiva. Eu não sabia falar, mas era raiva. Não era doidura, era raiva. Entendeu? Então, a gente, acessando isso, eu acho que a gente vai começando a liberar essa mente com trauma, com dor, dor de uma raiva que às vezes não foi vivida no momento certo, sabe? Esses dias para trás, é porque a gente está com um grupo aqui que tá me ajudando nesse processo, né? E aí, esses dias para trás, a Mia chorou. O Saulo viajou, ficou só eu e ela. Chorou uma hora porque ela estava irritada que tinha um palitinho que ela estava lixando, e esse palito, minha filha, não lixava mais, porque ela já tinha lixado desde a hora que ela estava na escola com esse palito, entendeu? E ela foi ficando cansada e ela ficou uma hora chorando. Eu fiquei uns 42 minutos de boa. Foi dando os últimos minutos, assim, eu já não estava aguentando mais aquele choro. Eu fui lá no quarto, peguei a almofada, meu travesseiro e gritei 3 vezes. Voltei pro banheiro plena. Falei, Mia, vamos acabar o banho? Ai, sabe assim? Deixa eu sair essa raiva. Eu não ia ficar gritando com ela. Então eu fui lá, gritei no travesseiro e falei: Filha, eu estou ficando com raiva e agora pra mim já deu. Beleza? Sabe? Porque nós duas com raiva, aí depois ela olhou pra mim: Ai, passou. Gente, é muito doido isso, realmente passou, sabe? Não, e é isso, só Expressou a raiva, passou. né? E acabou. E passou. Aí depois eu comentei isso com ela de novo, ela falou assim: Mãe, pra que você tá voltando nisso? Eu nem sinto isso mais. Tá. Ela é assim, Liz, vocês têm que ver. Ela é toda. Uhum. Nossa, ela é demais. Ela é demais. Ainda mais plena, que ela vai e sente do jeito dela, faz tudo, ah, passou. É, mãe, passou, por que Tem que você tá mais lembrando plenitude disso? para ligar do que a gente. Aqui, peraí, que a Thalita fez uma pergunta aqui. Amiga, sobre o tema anterior, quando a mente fica mostrando um sofrimento, como você vê esse discernimento de desidentificar da mente para parar com o sofrimento dela, ou entender o alerta de uma mudança necessária real no dia a dia que a mente pode estar alertando? Peraí, que agora. Peraí, tem mais. Então vamos lá. Um sofrimento, como você vê esse discernimento de desidentificar da mente para parar com o sofrimento dela, ou entender o alerta de uma mudança real no dia a dia que a mente pode estar alertando. Então, se a gente está em conexão com a nossa mente, com os nossos sentimentos, Thalita, a gente consegue entender o que que você. É como se a gente estivesse usando a mente para. Usando não, né? A mente é um instrumento para a gente acessar esse sofrimento. Então, todo mundo aqui tem sofrimento. Só da gente estar encarnado, a gente está sofrendo, não tem jeito. Mas a gente tem que entender, eu não entendi muito bem essa pergunta, não. Discernimento de desidentificar da mente. Ah, pode ser, então tá. Então, o discernimento é a gente separar, né, o sofrimento da mente. Eu acredito que a meditação, ela te ajuda nisso, porque quando a gente está meditando, a gente vê o sofrimento passar, a gente vê a alegria passar, porque a alegria também é um sentimento. A gente é o quê? A paz, a plenitude, o amor. Esse daqui é o que é o nosso caminho, esse da gente não muda, esse é o que a gente é. Agora, se você tá o tempo inteiro buscando o sofrimento, é porque alguma coisa você precisa mudar, alguma ação. Aí, às vezes, não é só o estudo, às vezes precisa de uma terapia. A verdade é essa, assim, de algo mais profundo para te ajudar a sair dessa vássana, dessa tendência. Porque senão a gente fica sempre buscando, agindo da mesma forma e culpando o outro e colocando, e continuando sofrendo. E não é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Ah, sim, eu tive essa dor, mas como que eu posso conviver com essa dor? Não sei se é isso. Depois você me responde aqui para a gente conversar.
É, me manda o áudio, não estou conseguindo abrir agora, tá bom. A gente pode conversar e depois também a gente pode abrir para o grupo. Meninas, mais alguma pergunta? Que a gente já está ficando de noite, já deu 1 hora. É, sobre essa coisa que ela falou, Débora. Hum. Eu tô nesse processo de observar cada vez mais, né? Ficar de observadora de como funciona a minha mente. E é muito maluco, porque a nossa mente, ela cria cenários que eu acho que é essa a questão dela, porque se você bobeia, quando você vê, você já tá ali dentro. Já. Eu percebo tanto, eu comecei a perceber esses dias tanto que eu crio cenários de brigas, assim, de coisas que eu preciso me defender. Por quê? Porque eu sou uma pamonha, né? Uhum, Na vida real eu sou super a de uhum. boa. Mas aí na minha cabeça, eu crio cenários, porque aí na minha cabeça, eu tipo assim, vou ser. E aí, e é esse processo de quando você vê que você caindo naquilo, você fala, nossa, sai, assim, eu comecei, eu crio, assim, eu falo, não, ó, sai, sai, sai. E aí é isso de você ir direcionando, né? De entendendo o porquê que. E aí a gente vai entendendo também. Quando a gente vê muito um padrão, você vai entendendo por que que você cai sempre naquele padrão ali, né? Mas eu acho que é isso, assim, de você perceber o que que é esse real, né? Porque às vezes esses nossos medos, coisas, toma a gente de assalto, né? E assim, esse caminho que a gente escolheu de se conhecer é uma cebola. Você vai e percebe um padrão, aí você vai e tenta mudar esse padrão, aí por um tempo você melhora. Aí depois você acha outro padrão. Aí depois você acha outro padrão. E aí a gente começa, eu acho que eu acho não, é um caminho sem fim. A verdade é essa. Por quê? Hum, Porque a gente tem quantos anos alimentando um padrão? E sair de um padrão mental, não é nem comportamental, mental mesmo, de, peraí, tô pensando nisso de novo, tô entrando nisso de novo dentro de mim. Nós, eu não sei vocês, mas eu como mãe, assim, às vezes abre uma porta do medo de perder, né? E aí, acho que toda mãe tem essa porta, na verdade. De vez em quando a gente. Aí, esses dias para trás, eu quase entrei nessa porta. Aí eu fiz desse jeito, eu acho que a meditação ajuda nisso. Eu fiz desse jeito, dentro de mim, eu falei assim: eu não vou entrar nessa porta, eu já sei como ela é. Eu vou entrar nessa porta, eu vou lá naquele trem que dá um trem ruim aqui, aperta, dá um nó. E aí você volta, tipo assim, não, voltei. É ou não é? Aí eu falei, não É, vou entrar, porque eu já entrei, eu sei como é que é isso. E não é real, porque meu filho está aqui do meu lado, tem entendeu? mesmo que não esteja também, né? Igual quando vai viajar. Você fala, ai meu Deus do céu. Você já fica É, imaginando, igual ela falou, né? A gente já fica fazendo as imagens. Aí falei igual você falou. Não falei desse jeito, mas falei, não, bobagem, sai pra lá. tem que falar isso, cancela, cancela, cancela. Não tem. É o que a gente pode fazer, é treinar a mente. Treinar a É, mente. A mente é como se fosse um computador. A verdade é essa. Como que a gente está programando a nossa mente? Entendeu? Então, do mesmo jeito que a gente programa a nossa mente, a gente também desprograma a nossa mente, sabia? aham. Então, e a meditação, ela entra nesse lugar de te dar esse alívio. É um alívio. É um espaço que você dá na sua mente de, peraí, nossa, peraí, existe uma pessoa que está vendo tudo isso acontecer e que pode sim passar. Igual a minha falou, passou, passou. Ela foi lá, entrou, ficou 1 hora chorando e passou. Agora, qual que é o nosso trauma? Não passa. A gente está sempre visitando, está sempre voltando a nossa dor. Por quê? Porque a gente está viciado nisso. E por que que a gente está viciado nisso? Porque a gente recebeu isso. Só por isso. Ai, E por isso que é tão difícil a gente sair. Como que a gente sai? Caderninho da gratidão. Verdade é essa. Todo dia eu vou escrever 3 coisas que eu sou grato. É um exercício, sabe, para a mente ir lá e fazer isso. Vou acordar cedo e vou escutar uma meditação, ou vou fazer uma meditação. Isso é alimentando sua mente de outra coisa que não seja externo. Pensa, nossa mente recebe 24 horas coisas externas, nada dentro, tudo para fora. Não tem como você sair de um padrão se você não cuidar de você. Não tem.
Então, a meditação é isso, sabe? Ela te ajuda a ver, então tá, então eu tenho esse padrão. E agora, como é que. E agora eu vou perguntar para ela como eu saio desse padrão. Se eu tô nesse padrão, eu e ela estamos nesse padrão, como que eu e você vamos sair desse padrão? Não tem quem falar para você quem vai sair. Você tem que fazer isso. Não, você vai conversar com você mesmo. Como que eu vou sair desse padrão? Qual é o caminho? O que que eu tenho que fazer? Como que eu faço para parar de. O que que essa dor queria me dizer, essa dor que eu tive nas costas? Conversar com a dor, conversar com a mente. Mente, por que que eu tô até hoje voltando nisso com a minha mãe? Sabe assim? E assim você vai conversando com ela. Então tá, eu tenho que resolver isso com ela? Tá bom. Não vou conseguir resolver? Eu não vou conseguir resolver com a minha mãe. Eu resolvo com a minha mãe na minha mente. É isso que eu faço. Antes de eu encontrar com ela, eu fico umas 3 semanas meditando que vai dar tudo certo. Antes eu pensava assim, 3 semanas antes de eu encontrar minha mãe, eu já ficava doida. Eu já pensava, meu Deus do céu, não. E aí eu mudei isso. Quando eu mudei isso, eu não fico mais doida para esperar ela ou para encontrar com ela, porque eu já sei que vai ser do jeito que tiver que ser. Você entendeu? É esse lugar que a gente tem que encontrar. Então, o padrão é antes da atitude, que é o sutil, que é isso que a gente está trabalhando. A ação, ela já é depois. A ação já aconteceu, o comportamento. Então, a gente tem que observar antes. E é isso que a gente está aqui juntas, na verdade, porque é um padrão a gente limpa, aí a gente percebe que tem outro. Aí a gente volta para aquele padrão, porque, igual eu falei, não é linear, não é evolução, uma espiral. Tem hora que eu estagno um pouco, tem hora que eu volto para andar um pouco para trás, depois eu vou, subo mais. É o que eles falam, né? É uma espiral mesmo. A roda é essa. Mas é isso, meninas. Vamos juntas, né? Aprendendo a cuidar dessa mente. É, é isso. Vamos finalizar então? Encerrando Vamos, nossa já está roda. passando a hora de eu ir dormir. Eu também. Nossa, gente, eu tô dormindo tarde, acordando cedo, como sempre, né? É um padrão também, que eu preciso mudar. Essa hora eu já estou deitada dormindo, ainda vou tomar Não, vamos banho. descansar então, que amanhã tem aula. E amanhã eu Pois montei é. uma prática, ó, É, Ixi, top. Então vamos só encerrar. Eu vou fazer o mantra de Om Shri Guru Bio Namaha. Então vocês vão fazer junto, que é a gente agradecendo todos os mestres. Guru Bio Namaha, tá? Então vamos lá. Om Shri Guru Namaha. Hari Om. Namastê. não sei. Meninas, é isso. Amanhã estamos juntos de novo. Boa noite, fica com Deus aí, tá? Obrigada. Boa noite. boa noite, com Deus. Boa noite. Igual o Chico Bento.